convulsão semelhante. O mundo, há 500 e poucos anos atrás, mais ou menos na época da Páscoa, o mundo conhecido, assim, o mundo histórico, tradicional, né? O mundo da tecnologia, o mundo do comércio estabelecido, o mundo das classes dominantes e dos processos, esse mundo estava em colapso, tentando descobrir novas realidades, tentando descobrir novas rotas, novas perspectivas. E aí descobriram o Brasil. O Brasil veio a descoberto numa Páscoa. E na época uma Páscoa onde as coisas não estavam funcionando bem. Aliás, o Brasil só veio a ser descoberto por esse mundo milenar e pelas grandes civilizações, porque alguma coisa deu muito errado, né? Então a gente veio a descoberto por conta de um projeto que não deu certo. E sabe o que é curioso? Que naquela época a gente representou esperança para toda a humanidade. Naquela época o mundo todo achou as pessoas olhavam para cá e pensavam assim: é possível começar de novo de maneira mais pura, de maneira mais verdadeira. E houve até quem pensasse que tinham descoberto era o paraíso. O paraíso esteve escondido. E naquela época nossa nudez não foi confundida com vulgaridade, com o comércio do corpo, com a exposição, muito menos com sedução. Eles olharam para os nossos índios nus e não se sentiram seduzidos, se sentiram inspirados. Olharam para a nudez do Brasil e disseram: aqui o pecado não chegou ainda, porque a nudez é pura e a amizade é sincera. 500 anos depois, o mundo está de novo em confusão, tentando descobrir novos mundos ou uma nova perspectiva para o mundo, e o Brasil vem a descoberto para toda a humanidade como a maior trama, o maior esquema perpetrado e de sedução, de tudo, né? E a gente vem a descoberto não como uma inspiração, mas como o pior dos arremedos. Em vez de a gente inspirar, a gente imitou pelo pior. Em vez de a gente representar a perspectiva de um novo, a gente apresentou o pior do velho. A nudez que era pura se tornou nosso maior símbolo de sedução e degeneração. E aquilo que era o abraço da amizade virou o abraço do amigo da onça, uma fraternidade, uma malemolência para enganar, para corromper, para mentir, interesseira. A gente continua amigável, mas agora por interesse. A gente continuou nu, mas agora para seduzir. Então é um grande desafio. É um grande desafio. O Brasil, decididamente, tem a sua história ligada à Páscoa. E parece que, de alguma forma, Deus quer, através desse pedaço de chão aqui, na Páscoa, dizer alguma coisa para o mundo, dizer: ô, será que vocês continuam acreditando que desse jeito vai funcionar? Eu acho que talvez a grande pergunta hoje, nessa Páscoa de 2017, é: até quando a gente vai insistir num modelo que não funciona? Até quando a gente vai achar que daquele jeito velho dos impérios, das dominações, dos poderosos, das tiranias,
das escravidões, da exploração de mão de obra barata, da indignidade, da promiscuidade, da falta de honra, de princípio, de tudo vai funcionar. Até quando a gente vai mentir para os nossos filhos e dizer com a maior cara lavada? Eu acho que, sabe o que para mim é o mais chocante? É nós no Brasil, com a maior cara lavada, todo mundo, assim, com cara de quem está surpreso, com cara de quem está indignado, sabe, assim, como se na verdade todo mundo já não soubesse que há quanto tempo é assim. Há quanto tempo é assim? Há quanto tempo nós não estamos aceitando essa ideia de que dá para tirar proveito, dá para ir lá e morder um pedaço sem se contaminar? Dá para tirar um pedaço da carniça que não está estragada e fazer daquilo alguma coisa boa. Não é a carniça, irmãos. É o urubu. Não é a carne que está estragada, é a natureza de quem procura esse tipo de coisa. Somos nós. Nós, eu, você, todos nós. Todos nós. A Lana se esforçou muito ontem, não é aqui para chamar a atenção para ela, mas pensa uma mulher que gosta de ver a igrejinha dela arrumada, assim, bonitinha. Nossa, mas é porque você, se ninguém mais assumir a responsabilidade, você vai lá e assume, você gosta. Ela quer ver os irmãos. Quando eu falo igreja, não é o salão, as pessoas sendo bem atendidas. Quem convive com a Lana sabe disso, é um dom dela. E ontem fomos lá mexer na sucata, nos tambor, tal, recortar trem, recuperar. E eu vendo tudo isso, vendo o esforço, falei, coisa legal. Aí a gente postou lá no grupo da liderança. E alguém colocou assim, coisa maravilhosa, sucata reciclada. E eu disse, verdade. A arte e os artistas, todos nós, sucata reciclada. Amém? Então, que esse testemunho aqui de que o lixo pode ressuscitar belo, seja a mensagem da Páscoa para todos nós. Amém, amados? Nós não temos que lamentar o lixo, nós temos que continuar tendo esperança no belo. Deus nos fez para a beleza. Deus nos fez para a dignidade. Deus não nos fez para que a gente vivesse em corredores escuros. Deus não nos fez para que a gente tivesse que mentir para alguém para poder tirar vantagem ou proveito em alguma coisa. Deus não nos fez para enganar. Deus não nos fez para roubar. Deus não nos fez para explorar. Deus nos fez para sermos belos, para sermos limpos, para sermos inspiração, para que cada um de nós pudesse ser esperança na vida um do outro, para que cada um olhasse para você e quando olhasse para você dissesse, tem esperança. A gente vai ter um tempo de oração agora, um tempo de comunhão, de celebração. Eu participei de um programa de rádio essa semana e o mediador da conversa lá, o Marcos Vinícius, no meio da nossa conversa lá, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, Paulo Júnior, diante de tanta coisa acontecendo, nós estamos aqui na Páscoa, né, um tempo de falar de ressurreição, de alegria, no meio de tudo isso que está acontecendo no mundo, depois de tanto tempo, milhares de anos, milhares, é a humanidade, quando a gente acha que o mundo encontrou condições para as pessoas amar umas às outras, ajudar umas às outras, o mundo está falando de guerra. 3 ou 4 caras poderosos, parecendo meninos numa sala de videogame. Parece que todo mundo entrou dentro de um painel eletrônico e do lado de fora tem meia dúzia de pessoas, tudo louca, ensandecida, apertando botões, brincando com sentimentos, com emoções, julgando gente de um lado para o outro, sem o menor escrúpulo, rindo. É triste ver as pessoas rindo. Fazendo discursos assim, sem a menor responsabilidade.
lidando com a vida como se isso fosse brincadeira, como se eles pudessem apagar a tela e ligá-la de novo no dia seguinte para assistir outro programa. E ele me fez uma pergunta, ele falou assim: há esperança? Há esperança? Há esperança de que a humanidade mude? Sabe por quê, amado? Porque a nossa esperança não se resume apenas a essa vida. Sabe onde há esperança? No seu coração, no meu coração. Não há esperança coletiva. Não há esperança para o sistema. Não há esperança para a estrutura. Sabe onde há esperança? No seu coração. Que eu e você sejamos transformados. Que a gente não aceite continuar vivendo dessa forma. Que a gente finalmente entenda e diga: Deus, não funciona e eu me arrependo. Eu me arrependo de continuar vivendo assim. Amém? Páscoa não é outra coisa senão alguém assumindo a responsabilidade e dizendo: eu vou fazer a vontade de Deus. E dando a sua vida por isso. Assumindo essa responsabilidade e trazendo esperança. Se eu e você, se cada um de nós assumirmos nosso próprio arrependimento, a nossa responsabilidade de sermos exemplo e inspiração uns para os outros, vai continuar sempre havendo esperança. Não, quero dizer para cada um de nós aqui, não se canse de fazer o bem, não se canse de amar, não se canse de abençoar, porque a seu tempo nós vamos colher se a gente não desanimar. Amém? Feliz Páscoa para todos, feliz domingo da ressurreição. Amém, amados? Hoje, no calendário cristão, é o domingo dos domingos. Fala aí pro seu irmão aí. Hoje é o domingo dos domingos. Porque se tem um domingo que representa domingo, é o domingo de Páscoa. Amém? Graças a Deus. E nós temos muita coisa boa para compartilhar aqui hoje. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos pedir que Deus realmente derrame graça e virtude na nossa vida. E vem cá, Thales. Ora por nós aqui. A palavra de Deus diz que os olhos são a janela da alma. Quando você olha nos olhos de uma pessoa, você conhece a alma dela. Quando os olhos são cheios de cobiça, a Bíblia diz que você só vê escuridão neles. Mas quando os olhos são cheios de afeto, você vê luz neles. Então a gente vai pedir que esse homem de luz aqui ore por nós. Eu não sei como é que é o Thales para a sua vida, mano. Na minha vida ele é sempre esperança. O abraço desse irmão aqui sempre me traz esperança. Amém. Ora por nós. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Que a gente possa sair daqui realmente transformado. Que a gente compreenda essa transformação desse domingo, que é o domingo dos domingos. Que a gente possa realmente ser luz na vida das pessoas. Que a gente possa compreender essa transformação. Que a gente possa sair daqui servindo em amor, passando amor para os outros, para o próximo. Que a gente possa realmente sentir isso a todo momento, toda essa graça de Deus, de Jesus Cristo. Que a gente possa realmente ser diferente, que a gente possa trazer esperança para essa humanidade, que a gente possa mostrar como é gostoso caminhar em Cristo. Ô Senhor, que a gente possa realmente hoje ouvir essa palavra que vai ser ministrada aqui hoje pelo Paulo Júnior, através do Espírito Santo, Senhor, que a gente possa realmente deixar ela entrar no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Está recebendo aqui hoje, eu me considero assim, a gente tem que se considerar, né, como congregação, como igreja, muito privilegiado. Porque numa semana como essa, num tempo como esse, dia de ressurreição, de vida, de sacrifício remidor, né? A cruz de Cristo é um sacrifício remidor. O que é a Páscoa, né? É o sacrifício em favor da remissão. É alguém que se oferece para ser instrumento de redenção. Isso fala de maturidade. Isso fala de assumir a responsabilidade. É alguém que não lamenta o pecado de toda a humanidade, mas entende que a sua oferta pode redimir o seu irmão. Então Cristo vai para a cruz,
Ele que não tinha pecado, a culpa não era dele, ele não estava debaixo de condenação, e ele que teria todo o direito de dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca pequei, nunca errei, eu não tenho que sofrer o ônus do que está acontecendo aí. Agora, se ele que não tinha que sofrer isso, quanto mais nós. Às vezes a gente não quer assumir as responsabilidades das próprias culpas. Jesus assumiu a responsabilidade das culpas que não eram dele. Às vezes a gente não quer assumir a responsabilidade dos próprios pecados, e Jesus estava assumindo a responsabilidade dos pecados que não eram dele. Então, a sexta-feira da paixão, da cruz, é para que a gente olhe e veja o Filho de Deus assumindo a responsabilidade de culpas que não eram dele, de pecados que não eram dele. Se envolver, entrar naquilo e dizer: eu posso ser a resposta de Deus, eu sou a resposta de Deus. O que é responsabilidade? É assumir a condição de ser a resposta. Amém? E ele assumiu. E a resposta veio no domingo da ressurreição. Uma nova vida, um novo entendimento. Amados, eu queria ler com vocês um trecho da palavra de Deus e sobre esse domingo da ressurreição. A ressurreição de Cristo. E isso associado à celebração da Páscoa, que era a celebração da libertação. O que foi a Páscoa? O que era a Páscoa? Por que Jesus? Porque às vezes a gente acha que Jesus inaugurou a Páscoa, e na verdade Jesus se utilizou da Páscoa. A Páscoa era uma celebração estabelecida por Deus lá na saída do Egito. Deus estabeleceu aquele momento em que todas as famílias... Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, porque senão a gente nunca vai entender o espírito da coisa. Deus podia ter libertado todo mundo apenas com poder. Deus podia ter matado o faraó. Mandava lá, liberava um capeta no rumo dele com doença ruim lá, acabou. Entendeu? Em vez de vir praga no Egito, aquela trabalheira toda, aí a gafanhoto, o rio em sangue, aquela trabalheira toda, a palavra de Deus diz: olha, sabe uma coisa, para vocês entenderem, sou eu que endureço o coração de Faraó. Quem tornou aquela saída difícil fui eu. Porque eu podia ter mexido no coração dele e facilitado as coisas desde o início. Eu endureço o coração de quem eu quero e de quem eu não quero. Deus tem o controle das coisas. Gente, se Deus tem o controle das coisas, por que Deus não simplifica? Porque a coisa não está em simplificar, a coisa está em ensinar. Ter o nosso entendimento transformado. E às vezes a gente quer ter o problema resolvido, mas não quer ter o entendimento transformado. Amém, amado? A gente quer ter a coisa resolvida sem aprender, sem nos tornarmos pessoas adultas, maduras, conscientes. O projeto de Deus é nos tornar pessoas plenas, perfeitas. Então Deus está construindo um povo e a consciência de um povo. E qual é o momento máximo daquilo? Veio lá as pragas e foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. E Deus falou assim: olha, a última praga agora é que vocês vão perder a esperança. E sabe onde estava a esperança? Na primogenitura. O que significava ter um primogênito? O que significava ter um filho, homem, primogênito? Significava a continuação, a família, a história, a esperança. E Deus diz assim: só tem um jeito de vocês redimirem a história e resgatarem a esperança. Reúnam toda a família. Sacrifique um cordeiro sem mancha. Não sacrifiquem suas porcarias, não. Não sacrifica aquilo que você vai matar, porque já não serve para mais nada. Não sacrifica sua camisa velha, não sacrifica sua calça velha, não sacrifica seu sapato usado, não. Vai lá no seu curral. Vai lá no seu curral e pega seu bem mais precioso, aquilo que poderia representar o seu maior lucro. Pega a sua ovelha sem mancha.
e sacrifica isso em favor da sua família e dos seus amigos. Pega o sangue dessa ovelha e coloca nos umbrais da sua porta. Marca as janelas da sua casa com a sua disposição e fé e certeza que eu sou capaz de sustentar você e que você não precisa confiar no seu patrimônio. Põe isso na mesa e de uma vez por todas coloca isso a serviço dos seus afetos, do seu amor, daquilo que você diz ser a verdade na sua vida, mas não vive dessa forma. E aonde o anjo da morte passar, e o amor, a fé, a esperança, a graça, o favor, a dependência de Deus estiver sendo celebrada, aí a maldição da morte não terá poder sobre essa casa. E serão salvos todos que estiverem lá dentro. Todos que você conseguir arrastar para dentro desse ambiente, não interessa se ele é crente, não interessa se ele é evangélico, não interessa. Interessa que você conseguiu forçá-lo a estar naquele lugar e a crer que aquele momento era o momento da salvação. Se você conseguir arrastar as pessoas para esse entendimento, elas estarão salvas. Porque estarão salvas da sua pior escravidão, sua cobiça, sua pressa, sua vaidade, sua ganância. Mas aonde a morte passar e não tiver esse sinal de sacrifício, de que alguém assumiu essa responsabilidade, de que alguém se dispôs a se fazer dano em favor dos outros, então não haverá quem salve essa família. Estarão todos desgraçados. É como se Deus estivesse dizendo para nós: não sou eu que amaldiçoo vocês. Essa pressa que vocês têm de sempre buscar em primeiro lugar o próprio interesse. E é isso que eu estou o tempo todo tentando arrancar de dentro de vocês. Eu não tenho prazer no sacrifício. Eu não fico em êxtase por ver uma ovelha sendo morta. Esse é o meu sacrifício. É como se Deus estivesse dizendo: como pai, eu tenho sacrificado tudo o que eu tenho em favor de comunicar a vocês uma única mensagem: que eu amo vocês mais do que eu gosto daquilo que eu tenho. É como se Deus estivesse dizendo que Ele estaria disposto a incendiar esse mundo 7.000 vezes, para a gente entender que Ele nos ama mais do que os patrimônios, do que os bens, do que o poder que Ele tem. É Deus dizendo para aquele povo: tem uma coisa que pode tirar vocês da escravidão do Egito. Sabe o que pode tirar vocês da escravidão do Egito? É se um pai de família pegar aquilo que representa o seu melhor patrimônio e estiver disposto a sacrificar isso em favor da família e dos amigos. E não sacrificar família e amigos em favor do seu melhor pedaço de patrimônio. Porque enquanto vocês estiverem sacrificando seus afetos para salvar seus bens, vocês continuarão escravos no Egito. Mas o dia que vocês estiverem dispostos a sacrificar seus bens em favor dos seus afetos, vocês estarão libertos do Egito. Isso era a Páscoa. E Jesus vem numa Páscoa e diz: eu estou assumindo a responsabilidade. Eu sou a ovelha. Eu sou o melhor do que Deus tem. Se Deus tivesse que dar a vida para defender alguma coisa, Ele defenderia a mim, que sou seu filho, que sempre fiz a vontade dEle. E agora Ele vai sacrificar a mim, em favor de vocês, só para que vocês entendam
o quanto Ele ama vocês. Eu assumo a responsabilidade de satisfazer o desejo do coração do meu Pai, que é salvar todos os seus filhos. E com certeza, não seria através da religião. Meu Deus, como a gente vai ficando cada dia mais cruel, quanto mais religioso a gente fica. Quanto mais religioso a gente fica, quanto mais crente, parece que quanto mais evangélico a gente fica, mais cruel a gente se torna. Mais apegado, mais mesquinho, mais cheio de vontade, mais cheio de mania, mais cheio de juízo, mais cheio de direito. E Jesus disse, isso não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade é exatamente abrir mão do direito, renunciar a tudo, enfiar todo mundo dentro de um lugar, forçar, puxar pelo braço e dizer, senta aqui, por favor, só essa noite. E se a gente aguentar ficar junto aqui essa noite, e nessa noite amar um ao outro, como nunca amou antes, seremos todos salvos. Em Lucas, capítulo 22, Jesus antecedendo esse domingo da ressurreição, mas certamente antecedendo a agonia do seu próprio sacrifício, em Lucas 22 diz assim, verso 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele seus apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer com vocês essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e repartam entre vocês. Pois eu digo que de agora em diante, eu não mais beberei esse vinho com vocês, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo, oferecido por amor de vocês. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Irmãos, que símbolo, que sinal mais contundente, mais emblemático, mais significativo representa a fé cristã. Quando uma pessoa diz assim, eu sou um cristão, qual seria a imagem mais clara dessa fé? Que prática na vida da igreja materializaria melhor a certeza de que eu sou uma pessoa realmente salva? Como é que eu posso ter consciência clara e dizer assim, sabe? Se alguém me perguntar, você tem certeza da sua salvação? Eu vou dizer, tenho. Eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Qual seria esse sinal, esse momento? Às vezes a gente acha que para uma pessoa ter certeza da salvação, ela tem que ser batizada. O batismo é um dos sacramentos fundamentais da igreja. É uma das práticas nossa cristã que identifica. Mas sabe o que é curioso? Nos dias de Jesus e dos apóstolos, alguns apóstolos fizeram opção por não batizar ninguém. E sabe o que Paulo chega a dizer o seguinte, que ele não foi chamado para batizar.
Havia uma onda lá, uma questão toda, perguntando se Jesus mesmo batizava. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus não batizava. Os seus apóstolos, sim, mas ele mesmo não batizava ninguém. Não havia essa preocupação. Porque a palavra de Deus diz que nós, homens, batizamos com água, mas o verdadeiro batismo de Jesus não é o batismo que a gente faz com água. Quando a palavra de Deus diz, arrependei-vos e convertei-vos e cada um de vós seja batizado, não estava falando de batismo com água. Sabe de que batismo estava falando? Espírito Santo e fogo. Mente transformada, coração transformado, prioridades transformadas. Não era o rito da água, emblemático, que disse eu sou evangélico, eu sou pagão. Sabe essa coisa do pagão e do crente? Não tinha nada a ver com isso. Na verdade, o que Jesus quis patentear como sinal do seu povo, aquilo que Jesus diz, isso vai marcar a vida de vocês. Se alguém quiser lembrar o significado da minha vida na vida de vocês e da minha obra, se alguém quiser saber se vocês são verdadeiramente cristãos, se há alguma prática na vida de vocês, se alguém olhando à distância falar, gente, esse povo é um outro povo. Não é uma reunião de um punhado de gente vestida de bata, entrando num rio e sendo batizado com água. Isso não vai transformar a humanidade. Não vai. Você quer ver uma coisa, uma cena, que sem palavra nenhuma pode transformar a humanidade? É você ver uma reunião de muita gente, com fome, 1h da tarde, ninguém comeu nada até aquela hora, os 3 ou 4 dias sem comer, o jantar sendo servido, e aí, a hora que toca a campainha, libera, em vez daquilo sair tudo igual um bando de urubu, faminto, uns cachorros nervosos, dando tapa uns nos outros, furando fila, mentindo, dando carteirada, aquele povo não acalma nada, sorrindo, alegre, bem devagarzinho, servindo uns aos outros. E passa uma hora, ninguém está comendo, está só servindo. E mais meia hora, ninguém está comendo, está só servindo. Gente, alguma coisa muito louca está acontecendo. Porque eu vou te falar uma coisa, mano. Vou em festa de gente muito pobre. E vou em festa de gente muito rica. E vou te falar uma coisa muito igual. Em festa de gente muito pobre. E igualzinho. Em festa de gente muito rica. Pode ser pão com mortadela e pode ser caviar. Atrasou, companheiro. Pai estranha filho. Entendeu? Ou não? Entendeu ou não? Irmão estranho, irmão. Elegância. Só depois que eu tiver comido, eu volto a ser elegante. Tem base? Não, fala para mim. Tem base? Uma festa que deve ter custado assim mais de $500 mil. Precisar colocar guarda nos doces. Fala para mim. Teria noção. Guarda para os carros, eu entendo. Ainda rola umas carteiradas. Certo? Aquilo tem doce no teto. Se colocar não dá conta, compadre. Tem gente que faz mágica. Está tirando uma selfie com a mão, porque é igual o mágico. Sabe como é que o mágico trabalha? Não. Ele chama atenção com a mão esquerda e trabalha com a direita, entendeu? Mágica. Já vi mágica. Eu fico olhando lá e falo assim, não, o cara é mágico. E você vai perguntar, nunca é para o meliante. É para uma tia,
Nunca. Meu irmão, se rola um clima desse, numa mesa de doce, numa festa de adulto, onde já está tudo pago, o que sobrou para o resto, irmão? Você acha que numa mesa de negociação, onde vão rolar alguns milhões, alguém vai ser honesto? Sabe onde habita o nosso Deus? Num estômago vazio, onde quem dita o nosso comportamento é o nosso apetite. E enquanto ele não estiver satisfeito, não tem ninguém antes de nós na nossa vida. Então, um dia, o dono de tudo, o dono, o latifundiário, quem criou e tem direito sobre todas essas coisas, mandou o filho dele aqui. O cara, o dono da fazenda. Imagina isso como uma grande propriedade, um latifúndio enorme, uma fazenda gigantesca, com todo tipo de riqueza, madeira de lei, de um lado, ouro, prata, esmeralda, magnésio, tudo você pensar, urânio enriquecido, tudo lá, do outro, fontes de águas cristalinas, minerais, sais, você pensar, peixes, de um lado, uma fazenda de peixe, do outro lado, gado, animais exóticos, tudo. E tudo a gente transforma em bife. Está lá, é tudo dele. E esse pai traz o filho dele aqui. E qual o seu maior desejo? O que um filho nosso talvez diria? Dá para nós contar o gado? Dá para a gente dar uma volta para eu poder sentir o tamanho da fazenda e eu dormir poderoso? Dá para saber quanto dinheiro eu posso fazer disso na hora que eu precisar? Dá para o senhor me dar assim, uma noção de quanto ouro, do que isso significa em termos de poder? Com tudo isso que eu tenho, em quantas pessoas eu vou poder mandar? E quantas pessoas vão ter que se ajoelhar diante de mim e passar o resto da vida dizendo, grande, grande, grande. Não, sabe o que esse menino falou? O filho do dono falou assim, o senhor me arrumou uma sala e coloca lá dentro um pedaço de pão e uma garrafa de vinho. E eu quero jantar com meus amigos. É só o que eu quero. A única coisa que eu quero é estar com meus irmãos. É só o que interessa. Eu estou disposto a sacrificar minha própria vida, mas eu não abro mão dos meus irmãos. E sabe o que eu quero? Eu quero que onde eu estiver, meus irmãos estejam comigo. Essa é a minha vontade. Se eu puder fazer isso por mim, é só o que eu quero. É só o que eu quero. Eu não quero nada do que eu posso ter, se eu não puder ter os meus falta que eu sinto deles. É esse o espírito que Cristo quer ver em nós. Foi por isso que Ele deu a vida. Para que você não queira outra coisa na sua vida, que você esteja disposto a esperar a eternidade inteira, como Ele esperou. Ele falou, eu estou segurando isso desde a eternidade. Eu pedi isso para o meu Pai, que onde eu estivesse, meus irmãos estivessem comigo. E hoje vocês estão aqui comigo. E agora eu volto, eu vou esperar o tempo que for preciso. E a única coisa que eu continuo querendo é que a gente vai se reunir lá na casa do meu Pai. E nós vamos comer junto de novo.
Tudo. Você já imaginou que tudo que Cristo fez na vida foi para poder sentar à mesa com a sua família e repartir o pão com ela? Não era comer. E sabe o que Paulo diz? Que nós transformamos tudo em maldição. Tudo que a gente põe a mão fica maldito. A gente põe a mão numa coisa bendita que é o trabalho e transforma aquilo num meio de enriquecer. Amaldiçoamos o trabalho. A gente vai e põe a mão na família, uma coisa sagrada, e a gente usa a família para ser feliz. Amaldiçoamos a família. A gente pega as amizades e coisa que seria a coisa mais maravilhosa dessa vida e corrompemos os amigos para eles fazerem a nossa vontade. Amaldiçoamos os amigos. A gente consegue transformar em maldição tudo que é belo nessa vida. Coisa maravilhosa poder trabalhar para abençoar as pessoas, mas não. A gente vai lá e transforma trabalho em meio de ficar rico e poderoso. Coisa maravilhosa poder amar a família, a mulher, ter paciência com ela quando ela está nervosa, mas não. Basta ela ficar nervosa, fala, não aguento mais. Como que você não me faz feliz? Aí a gente amaldiçoa a família. Família era um lugar onde as pessoas podiam ficar doentes. Família era onde as pessoas podiam ficar nuas. Nuas. Não para seduzir. Não para corromper. Mas para ficarem livres. De ter que mentir. De ter que vestir uma fantasia para ser aceito. Onde elas finalmente podiam ser conhecidas como elas são. Sabendo que continuariam sendo amadas. Mas a gente vai lá e faz o quê? Amaldiçoa a família. Porque se você não continuar bonitinha, gatinha, cuidado, que está assim querendo. E aí fica lá todo mundo obrigado a andar de fantasia o resto da vida. Fantasiado. Amaldiçoamos a família. Amaldiçoamos as amizades, porque agora os amigos são para quê? Ou para ficar doidão, ou para ficar bêbado, ou para fazer porcaria com cúmplice. Então aquilo que era para ser amizade virou formação de quadrilha. Amaldiçoamos a amizade. E Paulo disse isso, sabe? Tudo que vocês põem a mão fica maldito. Sabe por quê? Porque vocês têm pressa de comer. Toda vez que vocês encontram, a pressa é em comer e não em repartir. Hoje é o domingo dos domingos. É a oportunidade da gente ressuscitar uma vez mais. E dizer, Deus, eu quero começar uma semana sem pressa de comer. Quero voltar a ver família não como maldição, mas como bênção. Quero olhar para o meu trabalho, não como maldição, mas como bênção. Quero abençoar meu trabalho. Quero abençoar meus amigos. Quero abençoar minha família. Sabe, amados, a igreja primitiva não era conhecida porque batizava muita gente. Sabe como é que a igreja primitiva era conhecida? Porque eles repartiam pão de casa em casa todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A marca daquele povo é que eles repartiam pão com o outro. Essa era a principal marca da igreja. A alegria de repartir o pão uns com os outros. E a gente é tão desgraçado nisso que a gente transformou esse negócio num rito que só alguns têm direito. Olha a ceia sagrada, só um sacerdote, um trem lá, vestido de extraterrestre, é que tem direito de... Não, não era assim. Sabe qual era o princípio disso? Era todo mundo em casa. Bastava um homem, uma mulher que entendesse isso, chamava os amigos. Chamava os amigos, senta aí. A gente se recusa a comer nosso pão sozinho. A gente se recusa a comer nosso pão com pressa. Senta aí. Deixa eu repartir meu pão com você. Deixa eu repartir meu tempo com você. Deixa eu repartir com você algo que me custa. Custa minha ansiedade.
custa minhas prioridades, custa meu direito de ser feliz. Me recusa a comer meu pão sozinho. Amém, meus irmãos? Lá no programa dessa semana, a Manu me fez uma pergunta desafiadora. Falou assim: Paulo Júnior, então me fala um negócio aí, me dá uma dica simples, prática, igual de ser prático. Me fala de maneira bem prática, uma coisa bem simples, que eu posso começar essa transformação na minha vida. Falei, simples, prática. Hoje, na hora do almoço, quando você for comer com alguém, faz o prato dessa pessoa e não o seu. Mas não é faz o prato como você faria o seu, faz o dela como ela gostaria que fosse feito. Com calma, perguntando. E aí, você gosta do feijão por cima ou por baixo? Mais molhadinho ou mais sequinho? Tem pressa. Você gosta do molho bastante em cima do macarrão ou pode ser de ladinho? Com queijo jogado assim meio displicente ou nervoso? Glória a Deus, amado. Porque não é de comida. Não é de comida que as pessoas estão precisando. Não é da fome do estômago que elas estão morrendo. Elas estão morrendo é de falta de atenção, de afeto, de amor, de gente arrependida. Gente que se arrependeu de continuar vivendo de uma forma que depois de 500 anos continua se revelando ineficaz. Mais uma Páscoa nesse país e está provado que não funciona. O mundo velho continua vendo que não funciona. Não vai funcionar, a não ser que antes de comer a gente dê graças e reparta. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Em nome de Jesus. Vamos dar graça e vamos repartir. Amém? Quem for por mim. Então alguém ajuda a gente a distribuir o pão aqui agora, rapidamente. E você pode pegar o pão, abençoar alguém, repartir com alguém. A gente vai terminar hoje uns 10 minutinhos atrasado, mas é domingo de Páscoa, você segura a onda aí, tá bom?